tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso estudo da Bíblia, ou essa forma diferente que estamos estudando a Bíblia através desse podcast. E você, como é que está? Tudo bem? Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu tenho um grande amigo aqui comigo. É um amigo de fé, ele é grande e a fé é grande também. Acredito eu que daqui da nossa associação, o maior de todos os pastores, Pastor Wellington. Tudo bom, Pastor Wellington? Tudo bem, Leoni. Uma alegria estar aqui contigo aqui. Já estava na expectativa aí de poder estar perto aqui, né? Participando desse programa aqui. Tivemos outros amigos seus bem próximos aqui, não é? E você, os que vêm depois têm o privilégio de assistir os outros e já ter mais ou menos uma ideia como é que funcionou, não é? Olha, a iniciativa é muito boa, parabéns, viu? O que você tem sentido, sim? Você tem assistido, eu tenho certeza. Sim. Como você tem sentido? Olha, eu senti assim que o programa é bem leve e assim prende a atenção de quem está assistindo, quem está assim curioso de conhecer um pouquinho o tema, ele atrai, né? Eu gostei, ficou muito bom. Você tem um apelido, os amigos, não é? Os amigos sabem, é o nosso Pastor Wellington, mas para os amigos é o Pará. É isso Por aí. que esse apelido de Pará? Você é paraense mesmo? Sim. Não é? Os amigos lá da Norte Sul Rio Grandense vão zoar com você depois, mas tudo bem. É que assim, meus pais, eles eram comportores. Sim. E aí eles foram comportar... O que é comportagem? Desculpa, que é vender livros, né? Sim. Livros aí denominacionais e tal. Sim. E eles foram para o Pará vender os livros lá e, ao mesmo tempo, fizeram os filhos por lá também e nós nascemos lá no Pará. Eu tenho um irmão também que é paraense, a gente nasceu em Belém, e uma irmã que nasceu em Roraima, lá em Boa Vista. Isso. Porque meus pais não são de lá, meu pai é de São Paulo, minha mãe é de Santa Catarina, aí ficamos um tempo lá e depois nós fomos para o colégio, né? Eu fui estudar no NASP, Campus 2, e aí eu contava as histórias do Pará lá e tal, e aí me deram o apelido de Pará. E aí ficou. Tá, mas tu saiu do Pará para o NASP. Sim. Uhum. Estudei 7 anos lá, e meu apelido lá foi Pará, e aí os que me conhecem me chamam de Pará. Aonde que entra a professora Cláudia nessa história do vida. Pará? Então, Onde ela foi para o Pará ou o Pará veio até ela? Não, nem lá e nem cá, né? Uhum. Eu fui fazer evangelismo em Minas Gerais. A minha esposa é mineira, e aí no estágio de evangelismo eu a conheci. Ela já era adventista, já pertencia à igreja, e aí começamos aí o relacionamento e estamos até hoje aí. Quantos anos de casados? 21 anos. 21? 21 anos. Eu tenho 25. Olha aí. Não é? Que legal. Você tempinho. Tem 2 filhas? Como é que é o Duas nome filhas. delas mesmo? A Esther tem 14 anos e a Evelyn 11 anos. A Esther tem 14 anos, já é mais alta que eu, né? Puxou o pai aí, né? Puxou o pai, sim, olha só. Sim. E um detalhe, né? A família toda atleta, joga vôlei. Rapaz. A gente tenta, né, Leoni? A gente brinca ali, agora jogar e já tá outro nível aí. Deixa eu falar com a Cláudia, ali na câmera. Sim. Cláudia, queremos voltar a jogar um vôleizinho, viu? Tava bom demais lá em Santa Catarina quando a gente jogou um vôlei, viu? E esperamos você aqui, viu? Logo esperamos você aqui com a gente também. Na verdade, aquela última partida que a gente fez, a gente mais falou, a gente mais bagunçou e riu do que jogou, né? Mas vale aí. Você sabe que eu gosto de jogar vôlei, sabe por quê? Porque futebol eu acho que sei. Uhum. E aí eu me trumbico, fico bravo. Sim. Vôlei eu sei que não sei. Então pelo menos você está consciente mesmo, ali, né? Isso. Mas ministério você tem quanto tempo, Wellington? Na verdade, eu cometi uma falha. Ministério, eu tenho 21 anos e casado 20 anos. É isso aí. Você casou. Eu falhei aqui na... Você teve um ano solteiro, então? Sim, um ano sozinho e depois... Mas eu já namorava a Cláudia, já estava noivo, né? Mas olha, sim, que legal. É muito bom a gente entender que nós somos amigos de fé. Pelo que eu entendi, você é adventista desde que nasceu. Sim. Eu também. Uhum. Ou seja, somos amigos de fé desde que nascemos. Seus pais é de família distante da igreja? Ou muitos familiares que antecedem? Sim. Do lado do meu pai, eu sou adventista de 4ª geração. Nossa! Né? Minha mãe, ela se batizou, ela tinha 11 anos de idade. E aí, estamos nessa jornada aí, né? Rapaz, pelas minhas contas, eu sou de 5ª geração. Olha pelo lado da mãe. Que legal. Da região de
Cantagalo, Santo Antônio da Patrulha, ali, sim. região tradicional. Amigos de Fé. Deixa eu falar um pouquinho com os nossos amigos aqui. Amigos de Fé é o nome desse podcast, né? Amigo de Fé, Amigos de Fé Podcast. Aqui tem um manual, não é dos temas que nós discutimos aqui, que nós conversamos aqui, não discutimos, nós trocamos ideias porque temos afinidades na fé, né, pastor Wellington? Aqui está o manual, mas para você que nos acompanha nas redes sociais, seja no YouTube, pode ser no Face ou até mesmo no Instagram, lá você vai encontrar os vídeos e junto com os vídeos tem o PDF do estudo e vai também o PowerPoint já com as respostas, não é? E eu gostaria de pedir assim, fazer um pedido especial a você. Você que tem gostado do nosso estudo, que tem aprendido um pouco desse jeito leve que nós estamos fazendo aqui, eu tenho certeza que talvez você conheça alguém também que tem alguma dificuldade, que está precisando aprender alguma coisa a mais da Bíblia. Envie para essas pessoas, faça um desafio para você, envia para 5 pessoas, não é? Envia a cada semana que sai o podcast, envia para 5 pessoas e eu tenho certeza que você vai gostar muito e a sensação que você vai ter vai ser muito bom de estar ajudando os outros e levando um pouco da palavra de Deus para essas pessoas. Nosso tema de hoje é, pastor Wellington, como encontrar a igreja verdadeira. Ixi, como encontrar? Só tem um jeito para a gente resolver isso. Vamos orar? Deixa eu fazer uma oração. Vamos, só sim. Deus para nos ajudar, não verdade, é? Esse monte verdade, de igreja que verdade. temos. Vamos orar. Pare onde você estiver, no carro, onde você estiver. Pare só um pouquinho, vamos pedir ajuda de Deus nesse emaranhado de igrejas e religiões que nós temos. Nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a entender qual o caminho correto que nós temos que tomar. Vamos orar então? Querido Pai que estás nos céus, agora vamos estudar um pouquinho a respeito de qual o caminho verdadeiro, qual o caminho que nós temos que andar para te encontrar nas nuvens dos céus. Esteja com o pastor Wellington, esteja comigo e de uma forma especial que o poder do teu Santo Espírito esteja com cada um dos nossos amigos também de fé que estão assistindo esse podcast por Jesus. Amém. 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 Bom, o tema-chave é como encontrar a igreja verdadeira. Me parece uma estratégia de Satanás, não é? Ter tantas, porque se nós pudéssemos escolher uma ou outra, seria mais fácil, não seria, pastor Wellington? Sim, e é interessante, Leonir, que a cada semana surge uma nova igreja, né? São diversos os nomes, alguns assim até exóticos, assim interessantes, estranhos também, mas e a gente pode mencionar também que o surgimento de tantas igrejas tem outras finalidades, né? Existem finalidades aí que não seja a finalidade de conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. Existem objetivos comerciais em tudo isso daí também. E este é um tema assim importante, necessário, pontual, mas também delicado da gente tratar, né? Sim, até agora a gente tratou de assuntos mais leves, Exato, não é? Bíblia, salvação, família, sim. não é? Algumas coisas assim mais tranquilas, morte, que foi o que a gente estudou com o pastor Joedi. Isso. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais séria, porque algumas pessoas dizem, né, não, entregando o coração para Deus, tudo é igual mesmo? E você mencionou há pouco que existem milhares de igrejas, né? A gente tem o último dado aí, cerca de 20 mil igrejas só no cristianismo, né? Então são muitas, e quando você olha para tudo isso, você pensa assim, eu não vou fazer parte de nenhuma igreja, né? A pessoa pode pensar assim, e ao pensar desta maneira, o inimigo ele alcança o objetivo dele, né? Porque assim como existe a doutrina falsa, existe a doutrina verdadeira. Assim como existem falsos ensinamentos, existem também os ensinamentos verdadeiros, né? Que estão contidos na palavra de Deus. Exato. A mim me parece que hoje em dia as pessoas procuram uma igreja que se adequa às suas necessidades, não é? E na realidade nós temos hoje, né? Se você quiser uma igreja com as tuas características, com aquilo que você gosta de fazer, e eu não vou ficar aqui mencionando isto para não ofender ninguém, não é verdade? Mas se a pessoa gosta de uma igreja que não segue tanto a Bíblia, ela vai achar. Se ela quiser uma igreja que segue um líder, que o líder seja o cabeça,
ela vai encontrar. Se ela quiser uma música que gira em torno, uma igreja que gira em torno de música, só louvor, ela vai encontrar. E esse tipo de situação aí que você está mencionando, onde se coloca o ser humano como centro, né? Ele está no centro, o homem está no centro da atenção, né? Quando na verdade a igreja existe não simplesmente para agradar gostos e caprichos e opiniões pessoais, mas para apresentar o evangelho eterno, a palavra de Deus, né? Mas quando a gente pensa bem, pastor Wellington, iglesia, né, significa povo, né? Eclesia, né? Chamado para sair, né? Chamado para fora, né? Isso, exatamente, de um povo especial para isso, não é? Alguns são chamados para um objetivo, outros para outros, não é? E o que nós precisamos fazer é entender qual povo que tem o mesmo objetivo que eu. Talvez tenha alguém que assista o nosso tema hoje, e um amigo que está aqui ouvindo esse nosso bate-papo, e ele vai chegar à conclusão, não é isso que eu quero para a minha vida, não é? Porque nós temos um objetivo, a Bíblia. E o que a Bíblia nos fala, então? Se a gente fica indeciso, o que a Bíblia fala a esse respeito? Sim, muito boa e apropriada a sua pergunta. Veja bem, Jesus, ele certa vez, ele disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João capítulo 8, 32, né? Embora possam existir diversos objetivos, como você mencionou, pode surgir aí, pode ter muitos alvos, muitos propósitos do ser humano. Alguns puros, outros nem tão puros assim, né? Mas somente a verdade é que, de fato, vai libertar a pessoa, vai trazer paz verdadeira, vai trazer salvação, né? Somente a verdade contida na palavra de Deus, né? E que verdade é esta? Aí a pergunta é boa, né? Veja bem, Jesus, quando ele falou acerca do caminho, ele colocou no singular, né? Ele não disse assim, olha, existem vários caminhos que conduzem ao céu. Não, ele diz, existe o caminho, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esta verdade, Paulo, ele falou em Efésios, ela está contida nos escritos dos profetas, né? Está contida nos escritos dos apóstolos, que é uma das características da igreja verdadeira, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Então, a igreja, ela tem como base o escrito dos profetas, dos apóstolos, as palavras de Jesus, né? Então, é o todo aí da palavra de Deus. Eu acho interessante, quando Pedro esteve aqui com a gente, seu amigo também, né? Sim. Pedro, não é? Quando Pedro esteve aqui com a gente, ele mencionou sobre a salvação, e nós só temos a salvação em Jesus. Exato. E eu poderia afirmar que a primeira característica é essa, né? Uma das é nós termos Jesus como sendo a nossa vida. Afinal, o texto que você mencionou Exatamente. Eu sou o caminho, Sim. a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa, então, que o caminho não pode ser o pastor A, Sim. B, É isso mesmo. C, D, o líder eclesiástico A, B, C, D, o cantor, a pessoa, a igreja. A igreja, não. Sim. É Jesus o centro. É isso mesmo. A principal característica da igreja verdadeira na Terra, ela ensina que não existe outro meio em que o ser humano possa ser salvo a não ser por meio de Jesus Cristo. Pedro falou sobre isso, né? Não há outro nome debaixo do céu, em cima da terra, em que um ser humano possa ser salvo a não ser por meio de Jesus, né? Então a igreja verdadeira, ela ensina a salvação pela graça em Cristo Jesus, né? Ela prega e ensina esta verdade. E é interessante, né? Porque o manual, ele menciona, né, que a pedra é Jesus, não é Pedro. Não é Pedro. Então o centro é a pedra, o centro é Cristo, né? É Cristo, não é? Pedra angular. Mas eu estou aqui invertendo um pouquinho o manual. Sim. Não é? Eu falei de Cristo, mas como é que eu posso conhecer a Cristo? Só relembrando um pouquinho o que o pastor Fábio Ferreira? Pinheiro. Pastor Fábio Pinheiro. Eu já chamei ele de Ferreira da outra vez. Né? Pastor Fábio Pinheiro mencionou, não é? A Bíblia. Qual o papel da Bíblia aqui para nos colocar no caminho certo?
Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta Sim, aí. a pergunta é assim, a primeira característica da igreja da verdade é a Bíblia. A segunda é a salvação em Cristo Jesus. Como eu inverti no nosso bate-papo, Sim. agora eu estou querendo voltar um pouquinho e voltar lá para a Bíblia. Ok. Sim. Hoje nós temos a Bíblia dividida em duas partes, né? Sim. Antigo Testamento e Novo Sim. Testamento. Então, a igreja verdadeira, ela não menospreza nenhuma parte nem outra. Ou seja, Paulo mesmo, quando ele escreveu a Timóteo, ele diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil, né, para o ensino, correção e assim por diante. Então, a igreja verdadeira, ela ensina toda a Bíblia, né, Velho e Novo Testamento. Eu não posso separar, né? Existe uma tendência, muitas vezes, de você separar ou pegar algumas partes da Bíblia que você gosta, né? Diz, não, isso aqui vai ficar comigo. E outras partes a gente deixa de lado. Não, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Né? Mas é legal porque a gente pode ver isso, e a gente vê isso bem nítido no tema de hoje, igrejas. Sim. Assim como eu faço com a Bíblia, eu vou fazer com a igreja também. Se eu não sigo a Bíblia como um todo, eu vou procurar uma igreja que se adequa ao que eu quero. Exato. Não é? E é sempre o eu. Sim. O eu. Então, olha, só voltando ali na introdução, a gente mencionou que no mundo existem muitas igrejas e a pessoa sincera que está ouvindo, que está assistindo aqui este programa aqui, ele vai procurar a igreja verdadeira baseado nas características que a Bíblia apresenta, né? Exatamente. Porque ele quer ser liberto, ele quer ser salvo, ele não quer ser enganado. Então ele vai buscar na Bíblia quais são as características da igreja verdadeira. E este assunto, pastor Leoni, a gente vê no singular, né? Em todo ele. Paulo diz lá em Efésios que Cristo é o cabeça da igreja, né? Nós já lemos aqui que Jesus é o caminho. Sim. Então, não está no plural, está no singular. Existe uma verdade, existe um caminho, existe também uma igreja verdadeira a qual Cristo morreu para salvá-la, né? Pastor Wellington, eu gosto muito de uma verdade que está em todas as igrejas. Todas as igrejas cristãs. Sim. Não é? Todos nós somos cristãos e cremos no Pai Nosso. Não é? Não cremos no Pai Nosso como uma vã repetição, mas como uma oração modelo. Isso. De partes que nós não devemos esquecer quando estamos orando. Eu gosto muito do Pai Nosso, porque diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aqui fala da volta de Jesus. Exatamente. E a igreja da verdade, assim, só se nós formos recapitulando, ela tem a Bíblia como um todo, ela tem a salvação em Jesus Cristo, e daria para dizer que a terceira característica é a volta de Jesus. Perfeito, foi bem colocado aí, pastor. A igreja verdadeira, segundo a palavra, ela ensina que Jesus vai voltar, né? A gente sabe que existe cerca de 1000 referências em toda a Bíblia sobre a volta de Jesus. Sim. No Antigo Testamento é apresentado como o dia do Senhor, né? Sim. E o Novo Testamento, cerca de 300 vezes, se eu não me engano, sim. que aparece a referência sobre a volta de Jesus. E quando se fala sobre a volta de Jesus, são apresentadas as características da volta, né? Jesus vai voltar de maneira visível, de maneira audível, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse, todo olho verá. Então essa também é uma característica da igreja verdadeira, né? Prega, anuncia o advento, o segundo advento de Cristo, e apresenta como ele vai voltar. Não será de forma secreta, né? Será de maneira visível, pública, enfim, né? Interessante quando a gente Muito pensa nisso, né? Isso. A volta de Jesus. Então, a igreja de Deus, o povo de Deus, eu não vou colocar tanto a igreja, mas o povo de Deus, ele tem algumas coisas que são diferentes, né? Eu vou ficar recapitulando aqui para ficar. Não, e você falou, gravado, isso aí é né? interessante, Leoni, que quando a gente fala igreja verdadeira de Deus, povo de Deus, a gente sabe perfeitamente que o povo de Deus está espalhado em muitas igrejas. Exatamente. São pessoas sinceras, né? Que estão estudando a Bíblia, que estão buscando o conhecimento verdadeiro da palavra. Então Deus tem os seus filhos espalhados em diversas
congregações, né? Eu sempre repito aqui, nós não estamos falando aqui de placa de igreja, nós estamos falando de Bíblia. Sim, Logo, sim. o povo de Deus tem características. Quais características? A Bíblia como Sim, centro isso. e sola a Escritura. A Bíblia, Jesus Cristo como centro, não o pastor, não o padre, não o bispo, não o papa. Não, nada disso. Jesus Cristo como centro. Isso. E aqui o terceiro ponto, né? Pensa na volta de Jesus. Eu poderia dizer então, pastor, se eu vou para a igreja para dar bastante oferta e bastante dízimo, para ter bastante dinheiro aqui, eu estou me desvirtuando? Eu estou perdendo meu foco? Aí a gente entra num assunto interessante, né? É que eu vou dizer para os meus amigos que eu vou pedir para te não falar nada, Tá. que na próxima semana nós vamos ter um grande amigo nosso. Esse assunto vai Pastor longe, né? Ronei vai falar sobre esse assunto. Sim. Pastor Ronei vai estar aqui nesse bate-papo, que é um grande amigo de fé também. E ele vai estar falando disso. Olha aí, olha as coisas se desenrolando, não é? O objetivo pelo qual você vai à igreja, qual é? É para encontrar Jesus Cristo? Isso. Ou é para ter bastante coisas aqui, bastante bens aqui? Exatamente. É para adorar a Deus, né? Colocar o Senhor como o primeiro em nossa vida, né? A adoração acima de tudo e a missão de anunciarmos as verdades de Deus, né? Eu gosto de pensar um pouquinho de como nós éramos no passado, não é? Você nunca foi pequeno, né? Pois é, eu sempre já... Tu já era grande, mas eu lembro já. Quando eu era pequeno. A minha mãe tinha algumas normas dentro de casa, tinha algumas coisas assim que às vezes eu nem entendia direito, que tinha que seguir. E eu lembro que no meu tempo, imagino que você também, os meninos aqui também, o Arthur nem tanto, não é? O Luan, não sei. O Gabriel já sabe o que é isso, porque agora ele é mandado pela Evelyn dentro de casa. Não é? Então ele sabe o que é esse negócio de viver debaixo de ter que obedecer, não é verdade? A Manu é bem obediente. Manu é bem obediente. Que bom. Não é? Mas assim, às vezes nossos pais tinham coisas que a gente não entendia. A Bíblia fala que uma das características do povo de Deus é isso também, né? Essa obediência. Como que é isso? Jesus, ele deixou claro isso quando ele diz, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Davi, no o Salmo 119, você encontra diversos textos ali falando sobre os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos são verdades, né? Então, a característica, uma característica forte da igreja verdadeira, do povo de Deus verdadeiro, ele obedece os mandamentos de Deus, né? E os mandamentos de Deus, eles estão no livro de Êxodo, repetido em Deuteronômio também, são os 10 mandamentos, né? São ainda vigorantes. E você falou uma coisa interessante aí, Leoni. As normas... Pelo menos uma, né? Pois é, não. Ele ressaltou bastante uma. Não. Vocês notaram isso, meninos? Que ele ressaltou uma. Nós já temos um certo tempo aqui e foi uma até agora. Você está conduzindo bem aí. Mas olha, agora eu me esqueci. Agora. Não, que isso. Não, mas eu falei uma coisa interessante. Não, eu ia dizer o seguinte, os mandamentos de Deus, eles não têm a finalidade de limitar, de escravizar ou de reprimir o ser humano. Pelo contrário, a palavra de Deus chama os mandamentos como a lei da liberdade, né? Porque só pode haver liberdade com obediência. Então, os mandamentos de Deus é para a proteção do ser humano, para a felicidade do ser humano. E a igreja que se apoia nessa verdade, ela está seguindo o plano de Deus, né? Quando a gente pensa assim, na lei de Deus, não é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu gosto muito de um ditado. Não sei se você conhece esse ditado, não sei se no Pará tinha esse ditado. Quem não escuta, coitado. Não, quem não ouve cuidado, escuta coitado. É a primeira vez que eu escuto. Deixa eu repetir. Mas... Quem não ouve cuidado, escuta coitado. Ou seja, quando você fala para alguém, cuidado, não vai por ali, a pessoa vai se dar mal, quebra a cara, depois vai ouvir o quê? Coitado. Poderia dizer que a lei de Deus é os cuidados de Deus para nós? Cuidado ali, cuidado aqui. Sim, é Deus preocupado no bem-estar do ser humano, né? Porque às vezes as pessoas confundem qual é o papel da lei de Deus, né? O papel da lei de Deus é mostrar o pecado, é nos proteger e nos conduzir àquele que pode resolver o nosso problema, que é Jesus Cristo. E a gente usa até a ilustração do espelho, né? A lei é como um espelho que nos mostra as nossas manchas, os nossos defeitos,
Mas você não pega o espelho e esfrega no rosto, né? Com certeza. A gente vai até a água da vida, que é Cristo Jesus, e Ele então nos purifica e nos lava. Mas, pastor Leoni, eu me lembrei agora aqui de um texto que seria interessante a gente Menciona, sem sem problema. problema. Ler aqui, que está no livro do Apocalipse, quando a gente fala dos mandamentos, a gente não pode deixar de mencionar e de ler esses dois textos aqui, rapidinho Vai aqui. lá. O primeiro está em Apocalipse 14, verso 12. Sim. É um texto conhecido que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não tem como ser mais claro o texto bíblico aqui, né? E mais, voltando um pouquinho atrás, Apocalipse 12, 17, aqui fala, nós não vamos entrar em profecia aqui, sim, mas a sim. gente sabe que em profecia, dragão é Satanás, e aqui diz que o dragão, Satanás, ele irou-se contra a mulher, que representa a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esses dois textos mostram claramente que esta é uma característica forte da igreja verdadeira de Deus aqui na terra, né? Guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, né? Mas um amigo nosso que está ouvindo esse nosso bate-papo não poderia dizer assim, mas Jesus veio e morreu por mim e acabou. É a graça. Que história é essa de lei agora? Que história é essa disso? Como é que a gente pode... Aí a gente entra num caminho assim bastante profundo, e né? nós não temos nem tempo para isso, né? Esse é o Mas problema. Mas rapidamente a gente poderia dizer o seguinte, que se Jesus pudesse abolir a sua lei, né, se ele pudesse quebrar e acabar com a lei, ele não precisaria ter morrido na cruz, né? Mas ele mostrou claramente que a lei de Deus continua vigente, continua atual e o próprio apóstolo Paulo falou, né, que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, enfim, né? Na realidade, eu gosto de pensar que a lei é a vontade de Deus para a nossa vida, para nos fazer bem. Eu tenho uma metáfora, Sim. que eu digo sempre que a lei é um bolo que tem 10 ingredientes. Ok. Não é que se deixar um ingrediente fora... Não vai ficar bom, né? O bolo não vai ficar bom, a nossa vida não vai ficar boa. Não é? Acho que mais adiante nós vamos ter um tema especificamente sobre isso e vamos tratar um pouquinho mais sobre isso. Mas é interessante, né? Dentro disso, dentro dessa questão da lei, vem também a questão do testemunho, não é que nós precisamos dar. A lei nós poderíamos encaixar aqui com testemunho, no sentido de que nós também precisamos testemunhar onde nós estamos. Alguns falam do testemunho, profetizar, pessoas que profetizam e tudo mais, mas às vezes a pessoa profetiza aquilo que é o que ele quer, não o que está dentro da Bíblia. Não é aquele que profetiza, ou seja, profeta também é professor, né? Sim. Poderíamos encaixar isso, né? Não Inclusive esse texto que eu acabei de ler aqui fala que a igreja ela tem o testemunho de Jesus. E o próprio Apocalipse, no capítulo 19, ele fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Então, uma característica forte da igreja é que ela tem o dom profético, né? Jesus e os apóstolos também falaram sobre isso. A igreja de Deus na terra, ela não estaria desprovida de algum dom, ou seja, todos os dons estariam presentes, né? Sim. E não é diferente com a igreja verdadeira, ela tem o dom profético, né? E o dom de profecia, nós sabemos que ele tem que contemplar, ele tem que atender às características do profeta verdadeiro aí, que é um assunto que vocês vão estudar. E aí é uma profecia escatológica, né? Significa com as coisas que têm a ver, as coisas que estão vindo ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo e irão acontecer. Logo, se você vai numa igreja, que a igreja só fala no hoje, que você precisa ser bom para que você tenha bastante coisa, que você seja um empresário rico, que você seja uma pessoa bem-sucedida, não é uma igreja que tem o dom de profecia. O dom de profecia são as profecias das coisas, os ensinamentos das coisas que virão à frente. E a gente pode ir também um pouco mais além. Nessa linha que você está mencionando aí, Jesus ele disse certa vez lá em Mateus capítulo 7, 21 em diante, ele falando acerca da sua volta, ele disse, olha, muitos naquele dia hão de dizer a mim, olha, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos muitos milagres. Então, a gente vê claramente que
ter somente essa característica de operar milagres, de expulsar demônios, não é o suficiente. Porque nesse dia, quando Jesus voltar, muitos vão de dizer, olha, nós fizemos tudo isso. E aí Jesus vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque praticar a iniquidade é não fazer a vontade de Deus, é não obedecer os mandamentos de Deus, né? Eu gosto de pensar que profecia tem a ver com aprender as coisas que aconteceram, as que estão acontecendo e escatologicamente o que virá. Se o que eu fizer for só, se a minha igreja gira em torno da minha vida hoje e não tem uma profecia escatológica, não é a igreja de Deus. Porque o nosso objetivo, como nós vimos lá na segunda característica, terceira característica, é aguardar Jesus Cristo voltando nos nuvens dos céus. Não é? Isso mesmo. Vamos lá, porque senão o nosso tempo é lá. gostoso da gente conversar. Vamos avançando aí, a gente fica até tarde aqui. A gente vai embora, não é? Verdade, Os nossos amigos não é assistindo a gente aqui. Bem, quando a gente vê aqui, uma das outras características, não é? E nós vemos a Bíblia como um todo. Eu gosto muito, pastor Wellington, de um texto, Mateus capítulo 5, 17. Mateus 5, 17 diz assim, não penseis que é Jesus falando. Sim. Pode pegar aí na sua Bíblia, se você quiser, na sua casa, seja física, seja no celular, o importante é o conteúdo, não se preocupe tanto com isso, não é? Mateus 5, 17 diz assim, Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque de uma eternidade a outra não será tirado nem um i, ou um ti, ou seja, uma letra ou um acento. Não pode ser Bíblia. Acrescentado nem tirado nada. Né? Isso, e uma das características do povo de Deus é o sábado. Sim. Não é? Como é que encaixamos isso dentro dessas características? Essa é uma característica forte do povo de Deus, né? Em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20, verso 20 também, fala que o povo de Deus, ele seria identificado, né? Teria um sinal, e este sinal é mostrado ali claramente que é o sábado, né? E você mencionou muito bem, a lei de Deus, o decálogo no caso, ele foi escrito pelo próprio Deus, né? E Deus não muda. E hoje a gente vê claramente, a gente percebe que houve uma tentativa da mudança da lei de Deus, né? E se aceita 9 mandamentos, 8 mandamentos, mas toda a lei de Deus, ela deve ser... Acrescentam alguns mandamentos. Exatamente. Não é? Mas a gente tem que obedecer toda a lei. Eu não posso, não, esse aqui eu gosto, não, esse aqui eu vou tirar, não. Eu tenho que seguir toda a lei, né? Interessante, né? Uma das armas hoje é faz aquilo que dá no teu coração. Faz aquilo que está no teu coração. Se estiver no teu coração... O importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz. Entende que o importante é ser feliz é o hoje. Sim. É o hoje. E a igreja da verdade não pensa no hoje. A igreja da verdade segue a Bíblia que trabalha com a gente para o amanhã. E sabe que existe um outro detalhe também importante a gente mencionar aqui. Jesus, ele antes de subir aos céus, ele prometeu o Consolador, o Espírito Santo. E lá em João 16, 13, se eu não me engano, Jesus disse que o Espírito Santo haveria de guiar em toda a verdade. Não parte dela, mas toda a verdade, né? Então é importante a gente mencionar isso aqui. Vamos recapitular? Vamos lá. Me ajuda aí. Vamos lá. Primeiro, aceita a Bíblia toda. Depois aceita Jesus como Salvador, a salvação pela graça em Cristo Jesus. E depois nós também temos a característica da volta de Jesus, né? Acredito que Jesus vai voltar de maneira visível, né? Corpórea, enfim. Melhor de memória que eu, viu? Opa, vamos lá. Tem o dom profético, né? Tem o dom profético. E depois aceita os mandamentos de Deus como vigorantes, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança, né? Escrito por Deus, né? E depois, agora o último, né? Nós já falamos também do sábado, né? Do sábado. Agora eu estou conversando contigo, mas antes de encerrar eu vou perguntar pro pessoal aqui, viu? Para ver se eles não... Gabriel, Luan... Se eles estão por dentro aí também, vamos né? ver se eles... Porque se eles não decoraram, aí nós vamos ter que gravar tudo de novo, né? E porque antes de falar do último, Leoni, não sei se você vai mencionar... Penúltimo, nós temos 2. Penúltimo, né? Então, quiser começar aí, a gente... Bem, por que nós estamos fazendo isso aqui? Você podia estar na sua casa hoje, não é lá com a Cláudia, com as tuas meninas, eu podia estar em casa com a dona Renata, depois ela vai brigar comigo porque ela não gosta que eu chame de dona Renata,
mas eu poderia estar em casa, até na nossa atividade, que somos pastores, hoje é o nosso dia de folga, né? Nós poderíamos estar em casa, mas nós estamos aqui porque a gente quer pregar o Evangelho. Evangelho é falar que Jesus vai voltar. A sétima característica que eu tenho aqui está em Mateus 24:14, que nos diz assim: e o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo. Você acha que o Evangelho está sendo pregado, pastor Wellington? Hoje a gente tem melhores condições de pregar o Evangelho que tínhamos no passado? Sim, a gente tem mais recursos do que os apóstolos tinham lá no passado, né? E o Evangelho, ele está sendo pregado em todo o mundo. Agora, a gente não pode esquecer de que a pregação do Evangelho em todo o mundo é uma ação do Espírito Santo, e este método Deus escolheu usando o ser humano, né, como instrumento para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Então, esta é uma característica também que a igreja verdadeira aqui na Terra deve ter, a responsabilidade de pregar o Evangelho em todo o mundo, né? Então, se você conhece um ministério, uma certa denominação, você precisa conhecer qual é o plano de evangelização desta igreja, porque deve ser para todo mundo. Eu vou fazer uma pergunta para ti, não é assim? Sim. Nós somos adventistas. O que é a igreja adventista? Fazer meio advogado aqui, colocar você contra a parede. Vamos lá. Se pregar o Evangelho é uma característica da Igreja de Deus, e o Evangelho é da volta de Jesus, o que a Igreja Adventista tem feito por isso? Você é pastor da Igreja Adventista? Fala para nós e para os nossos amigos, o que a Igreja Adventista tem feito para pregar o Evangelho? A Igreja Adventista, ela tem as instituições, né? Sim. A parte educacional, hospitais, as igrejas, e nós estamos presentes em mais de 200 países em todo o mundo, né? Que tem uma responsabilidade de anunciar o Evangelho eterno. E nós usamos aí os ministérios diversos, nós temos aí rádio, televisão também, né? Esse podcast aqui também, né? A gente espera alcançar o maior número de pessoas, e assim a gente está anunciando, a gente está pregando o Evangelho, porque não é uma questão opcional, né? Essa é uma característica forte da igreja. A gente tem a responsabilidade, de fato, de anunciar o Evangelho. Na verdade, é para isso que ela existe, né? Sim. A igreja não existe para ter prédio, para ter tudo isso. Talvez os amigos até pensem, como é que eles estão, o custo de fazer uma programação dessa? Isso aqui é tudo dinheiro que Deus providencia exatamente para... Os recursos, eles precisam ser utilizados né? Para isso. Para essa finalidade. Para pregar o Evangelho, senão não faz sentido. Vamos lá. A ideia é a gente ir mais, mas não temos tempo, não é? Verdade. Tem um princípio importante que é uma característica do povo de Deus. Segue os princípios bíblicos da saúde. Como assim? Como assim? Quem pertence à igreja de Deus aqui na Terra cuida da saúde? A gente não pode, Leoni, separar o corpo, né, da mente. Algumas pessoas pensam assim, não, mas o que Deus vai salvar é a alma, né, é a mente. Então, você não precisa se preocupar com a saúde, porque Deus ele só está interessado no teu espírito e tal. Mas a gente aprende claramente, isso é demonstrado na Bíblia, que o ser humano é uma unidade, né? Aquilo que afeta a mente afeta o corpo, e o contrário também é verdade. Então eu preciso cuidar do meu corpo, porque se eu não cuidar do meu corpo, eu vou prejudicar a minha mente, e se eu não cuidar da minha mente, eu não vou ter uma comunicação melhor com Deus. Eu preciso entender as verdades bíblicas, a minha mente precisa estar arejada, precisa estar limpa para ouvir a voz de Deus, né? Então eu preciso cuidar da saúde. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, 16, também 6, 19, se eu não me engano, ele fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então isso é muito sério. Eu acho que já aconteceu com você também, e comigo já, né, de chegar um bêbado na igreja. A gente trata com todo respeito. Sim, sim. E eu acho interessante, né, porque eles chegam, eles se emocionam, É verdade. choram, assim, sabe? E a gente sente, não sei nas suas circunstâncias, nas minhas, e fica sinceros. Sinceros. Sim. Não é? E eles dizem, eu quero mudar minha vida, eu preciso mudar, tenho que ir para casa, minha família e coisa e tal. É interessante que daí no outro dia você encontra a pessoa, ela está do mesmo jeito que estava antes, né? Porque se não tiver... A mente está entorpecida, ela já não consegue mais entender com clareza.
há uma profecia em Apocalipse, só aqui contextualizando, Sim, onde um falso sistema religioso embriaga as pessoas, né, com o vinho da prostituição, e a gente sabe que em profecia isso simboliza as doutrinas falsas, tal, né? E a gente entende a ilustração que você mencionou, que uma pessoa embriagada, ela vai ter muita dificuldade de entender as verdades, né? Por mais claras e simples que sejam, mas se ela está embriagada, se ela está bêbada, ela não vai entender, né? É evidente que eu usei um exemplo assim absurdo, né? Sim. Que é um mal para as famílias, para todos. Sim. Mas tudo que prejudica a nossa saúde, né? Excesso de tudo, né? Sim. A Bíblia apresenta a questão da alimentação correta, né? Evitarmos animais imundos, né? Os vícios também são prejudiciais à saúde. E a nossa igreja, ela, quando a gente fala de saúde, nós sempre costumamos falar dos 8 remédios, né, da natureza, né? Sim. Que é o ar puro, né, a luz solar, Acho que nós água, vamos fazer, né? acho que nós vamos fazer um tema aqui, um podcast só sobre Então vocês vão falar os 8 mais remédios. aí. Não está Sim, programado, sim, não sim. está no nosso manual, Sim, mas você mas está é sugerindo interessante um o tema tema, aí para a né? gente fazer, não é? É verdade. Dos 8 remédios da Então, natureza. Né? a igreja verdadeira, ela tem que se preocupar com a Na saúde, verdade, poderia ser né? uma série, né? É verdade. Poderia ser uma é série verdade. de 8 temas. Cada noite aí, cada Cada né? tema. Um dos não remédios é? da natureza, né? Cada episódio do podcast, um dos remédios da Exercício natureza. físico, né? Nós que somos Todos. atletas aqui, Oh! né? Pastor, o tempo já se foi, já verdade. estouramos o tempo. Passamos Foi aí, né? muito gostoso, muito bom conversar. Qual mensagem que você gostaria de deixar para os nossos amigos que estão, quem sabe, querendo conhecer uma igreja, ou estão em uma igreja, estão em dúvida se a igreja que ele está realmente tem as características da verdade, se o líder religioso que ele está... Qual o conselho que o senhor daria para eles? Se quiser até falar para eles, olhando para a câmera, pode falar, não tem ótimo. problema. Eu vou ler um texto da Bíblia aqui, Leoni. Sim. São palavras de Jesus que a gente encontra aqui em João, capítulo 10, o verso 16. Diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Esse texto aqui é interessante, porque o plano de Deus nunca foi que existissem diversos apriscos, diversos rebanhos, mas que houvesse apenas um rebanho que identificasse a sua voz, que atendesse a sua voz, o seu convite, e assim seguisse os seus ensinamentos. Então, o apelo que eu faço a você, prezado ouvinte, que nos assiste aqui também, é que você estude a Bíblia. Ao você estudar a palavra de Deus, você conhecerá a verdade que liberta, o caminho que conduz à salvação, né? Muito mais do que defendermos aqui placas de igreja, nomes de denominações, nós estamos apresentando aqui características da Bíblia, características que são apresentadas na Bíblia acerca do caminho verdadeiro. E o Espírito Santo vai conduzir você que é sincero e você que deseja conhecer a verdade, não com preconceitos, mas buscando assim seguir a orientação divina. Deus te abençoe aí no estudo. Estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, mas eu queria falar com você. Você que está aí na sua casa. Eu queria dizer para você que, através das características, as 7 características que nós vimos hoje, existem muitas outras, está mostrando para você qual o caminho que Deus quer para a sua vida. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de pastor, eu não estou falando de líder religioso. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de Bíblia. Como está você? Está você estudando a Bíblia? Sabe, quando nós lemos a Bíblia, o texto bíblico, um dos que o pastor Wellington leu, diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem sabe você está preso em alguma mentira, quem sabe você está preso em algum engano, em alguma tradição. O meu convite a você que está assistindo esse podcast é: leia a Bíblia e você vai entender
que a Bíblia é o centro, Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Esse mundo é passageiro. Você vai entender que nós precisamos cuidar do nosso corpo e muitas outras coisas para ter um encontro com Jesus. O que nós estamos fazendo hoje aqui é pregando o Evangelho, cumprindo a nossa parte para abreviar a volta de Jesus, para nos buscar desse mundo de sofrimento e de lutas. Quer você dizer para Jesus, eu aceito, eu quero buscar mais, eu quero ler mais e eu quero ter as características da verdade para a minha vida? Quer você isso? Se você deseja isso, feche seus olhos onde você está e o pastor Wellington vai orar por você e por sua família. Pastor Wellington. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos te agradecer pelo privilégio de pararmos um pouquinho o que estávamos fazendo para ouvirmos a tua voz através do estudo da tua palavra. Amém. E neste momento, Senhor, eu te peço que a tua mão poderosa repouse sobre a vida de muitas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo este podcast, e assim possam conhecer as verdades contidas na tua palavra e pela ação do Espírito Santo na vida desta pessoa, possa atender ao convite de Jesus. O Senhor Jesus, ele nos diz que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e atenderão ao seu chamado. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo esta mensagem, e que ela possa ser liberta, possa ter a certeza da salvação em Cristo Jesus e andar no caminho da salvação. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Wellington, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Foi um prazer muito grande. Avisa lá a professora Cláudia que nós estamos aguardando ela. Talvez aí, quem sabe em algum outro momento vai voltar com a gente aqui. Para os nossos amigos, deixa eu deixar um recadinho aqui para eles. Nos acompanhe nas redes sociais. Amigos de Fé Podcast, YouTube, Facebook, Instagram. Procure lá e você vai nos encontrar nessas redes sociais. E sempre relembrando, lá no YouTube principalmente, logo depois que você, nas inscrições lá do vídeo, eu não conheço tanto essas coisas, não é? Você vai encontrar lá o estudo bíblico, PDF de toda a série de 21 lições e também a lição do dia que você assistiu o vídeo, isso em PowerPoint já com as respostas. E não esqueça, se você quer o estudo bíblico de forma física, procure uma igreja adventista, um amigo adventista que você tem. Se ele for daqui do Rio Grande do Sul, ele vai levar para você até a sua casa, tá ok? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio com o pastor Ronei sobre a Bíblia, o cristão e os bens materiais. Será que Deus quer que você tenha bastante bens? Será que não? Deus quer que você seja rico? Deus quer que você seja pobre? Não perca o próximo episódio e até lá. Que Deus abençoe você e a sua família.